Capítulo 2. A Lei Básica da Prosperidade. Aprendi a Lei Básica da Prosperidade do modo mais difícil. Lido com ela já há muito tempo, tendo assim conquistado o direito de falar dela para vocês. Muitas décadas atrás, a vida parecia sem esperança para mim. Viúva e com um filho pequeno, eu não tinha formação adequada para nenhum tipo de trabalho e, portanto, não tinha nenhuma fonte de renda. Minha família também não podia me oferecer muita ajuda financeira. Se você tivesse me visto naquela época, sem dúvida diria, entre aspas, com ou sem pensamento próspero, esse é um caso perdido. Fecha aspas. Foi durante esse período de miséria que aprendi sobre o poder do nosso pensamento como um instrumento para o sucesso ou para o fracasso. Logo, ficou claro para mim que meus fracassos anteriores se deviam em grande parte ao meu pensamento negativo. Porém, o mesmo poder do pensamento, quando direcionado corretamente, pode ser a chave de uma vida saudável, feliz e bem-sucedida. Quão iluminada me senti no dia em que li as palavras de Salomão. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. E depois as palavras de Jó. Farás decretos que serão bem-sucedidos, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Do filósofo James Allen, eu aprendi. Através de seus pensamentos, o homem detém a chave para todas as situações e contém no seu interior o agente transformador e regenerativo pelo qual ele pode se transformar no que deseja. Então, percebi que minha riqueza, minha saúde e minha felicidade potenciais estavam, na verdade, dentro de mim, esperando até que fossem irradiadas para o mundo exterior na forma de pensamentos, sentimentos e expectativas saudáveis, ricas e felizes, o que, por sua vez, atrairia resultados similares em minha vida. Logo que me agarrei a esse segredo simples, porém poderosíssimo, e comecei a aplicá-lo, a maré virou a meu favor e minha sorte começou a se manifestar. Então, surgiu a oportunidade para que eu construísse meu caminho por meio da escola de negócios. Depois, me tornei secretária de um jovem advogado que se tornou prefeito da sua cidade e candidato ao Congresso. Em seguida, ele expandiu sua firma de advocacia, incluindo vários advogados e secretárias que atendiam uma série de clientes prósperos. No ápice do meu trabalho com esse advogado, me senti inspirada ao ministério, onde poderia ajudar outras pessoas a perceber e aplicar essas chaves mentais que tinham um significado tanto para mim, conquistando uma vida saudável, feliz e próspera. Pensando no passado, agora percebo que, consciente ou não, invoquei a lei básica da prosperidade, a lei da irradiação e da atração a cada passo do caminho. Meu uso pessoal desta lei básica me trouxe uma consciência bastante forte a respeito dela e acredito que ela pode funcionar para você de maneira ainda mais forte do que funcionou para mim. Várias pessoas que foram às minhas palestras sobre prosperidade têm usado essa lei
com um sucesso surpreendente. A lei das leis. Na verdade, as leis que governam a prosperidade são tão exatas e práticas quanto as leis que governam a matemática, a música, a física e as outras ciências. A Bíblia fala da lei básica da prosperidade, quando fala de semear e colher, ou de dar e receber. Os cientistas descrevem isso como ação e reação. Outros a chamaram de lei da oferta e da procura. Emerson a descreveu como a lei da compensação. Semelhante atrai semelhante. E ele disse que a lei da compensação é a lei das leis. Você não pode conseguir algo a troco de nada. Eu concordo com Emerson que a lei da compensação deve ser enfatizada como a lei básica da vida. Eu gosto de pensar nessa lei da prosperidade como, entre aspas, irradiação e atração, fecha aspas. O que você irradia para o exterior por meio de seus pensamentos, sentimentos, imagens mentais e palavras é o que você atrai para a sua vida e seus assuntos. No entanto, você não pode obter algo a troco de nada. A razão de ainda existir pobreza neste universo de grande abundância é que muitas pessoas ainda não compreendem esta lei básica da vida. É preciso irradiar a fim de atrair. O que é irradiado é atraído. A maioria das pessoas hoje ainda tende a aprender que não pode obter algo em troca de nada. Devem dar antes de receber ou, em outras palavras, devem semear antes de colher. Quando você não dá nem semeia alguma coisa em termos de prosperidade, não faz contato com a abundância divina. Assim, não há um canal pelo qual a ilimitada e rica substância do universo pode derramar suas riquezas sobre você. A verdade disso foi recentemente trazida à minha atenção quando conheci algumas pessoas que viviam uma área afetada pela pobreza. Logo descobri que essas pessoas só queriam esmolas. Elas não estavam interessadas em invocar a lei básica da prosperidade, semeando, dando algo primeiro. Em vez disso, estavam tentando obter algo em troca de nada, o que não pode ser feito. Assim, continuaram a viver na pobreza. Você sempre pode dar alguma coisa. Talvez você esteja pensando, o que poderia uma pessoa assim dar, quando ela parece tão carente? Sempre é o que dá, quer seja algo tangível ou intangível, e isso o colocará em contato com a rica provisão divina. Uma viúva que tinha a casa cheia de filhos, certa vez ligou para uma orientadora. A viúva não tinha dinheiro algum, nem comida para dar às crianças. Era hora do almoço e seus filhos não tinham comido nada desde o dia anterior. Ela estava desesperada. A conselheira que atendeu o chamado sabia bem como era se encontrar nessa situação. O poder do pensamento próspero já tinha suprido manar dos céus em um período financeiramente desesperador de sua vida. Com grande compaixão, ela explicou o poder mágico que existe em sempre dar alguma coisa, atitude que poderia iniciar o fluxo da substância da forma apropriada. Quando ela explicou à viúva que esta deveria dar antes de receber, a reação foi a mesma que a sua, ou
a minha quando ouvimos isso pela primeira vez. Ela se lamentou. Mas esse é o ponto, eu não tenho nada para dar. Então, a orientadora respondeu gentilmente: Minha querida, é lógico que você tem algo para dar. Nós sempre temos algo para dar. De fato, sempre temos mais do que percebemos. Assim, ela incentivou a inquieta viúva a pedir orientação divina a respeito do que ela poderia doar. A orientadora disse que iria orar por ela, na certeza que a viúva seria guiada por Deus quanto ao que deveria dar e receber. A orientadora acrescentou ainda que, depois de iniciar o fluxo da substância através da doação, a viúva deveria então se preparar para receber, arrumando a mesa para a refeição que ela tanto desejava para os seus filhos. A mãe também deveria já preparar uma lista de compras, na certeza de que o dinheiro se manifestaria muito em breve para concretizá-la. Com fé, a viúva se sentou e orou para saber o que ela poderia doar. De repente, ela se lembrou das flores que cresciam em seu jardim. Colheu-as e as deu a um vizinho doente, que ficou muito feliz ao recebê-las. Em seguida, armou a mesa com a sua melhor porcelana, prataria e toalhas de linho. Isso trouxe prazer e excitação às crianças, que então ficaram esperando uma boa refeição. Assim que ela acabou de fazer a lista do supermercado, alguém lhe devia dinheiro havia muito tempo e passou em sua casa e pagou a dívida. $30, quantia que ela já tinha até desistido de receber. Se eu pudesse gritar apenas uma mensagem ao mundo inteiro a respeito dos segredos da vida, seria esta: : Você não pode receber algo a troco de nada, porém, você pode ter o melhor das coisas quando dá plena importância ao bem que deseja receber. Desde que comecei a escrever sobre prosperidade, tenho recebido várias cartas de pessoas que ainda não entenderam essa lei e que ainda estão tentando obter algo a troco de nada. Uma mulher me pediu para mandar-lhe $30 mil imediatamente para que ela pudesse quitar antigas dívidas. Ela não escreveu só uma carta ou duas. Ela me escreveu 3 vezes até finalmente se convencer de que ela deveria usar essa lei básica da prosperidade para trazer à tona sua própria provisão. Irradie e você atrairá. Emerson poderia estar descrevendo essa lei de dar e receber ou da irradiação e da atração quando escreveu: Grandes corações atraem grandes eventos. E quem são os grandes corações? São as pessoas que ousam pensar e irradiar grandes pensamentos, focados em expectativas de sucesso e na prosperidade, em vez de pensamentos voltados ao fracasso, aos problemas e à limitação. Não há nada de grande, incomum ou elogiável em ideias negativas. Qualquer um pode experimentar esse tipo de pensamento, seguindo o caminho de menor esforço ou dando ouvidos ao que normalmente se ouve todos os dias. Quantas vezes não ouvimos alguém se queixar dizendo: tudo acontece comigo, nada dá certo para mim, este mundo é cruel, os outros é que têm sorte. Essas palavras podem levar a uma conversa cheia de experiências desagradáveis do dia e de críticas sobre trabalho, colegas, famílias,
governo, líderes mundiais, guerra, crime, doença e tempos difíceis e mais tempos difíceis. Cada um de nós usa constantemente a lei da irradiação e da atração, quer estejamos cientes disso ou não. Mas se você deseja gozar de mais prosperidade e sucesso em sua vida, tem de tomar as rédeas de seus pensamentos de maneira ousada e consciente, direcionando na direção da prosperidade e do sucesso. Cabe a você escolher irradiando através de seus pensamentos o que deseja experimentar em sua vida, em vez de ficar chafurdando em experiências fracassadas ou desagradáveis. Essas condições mudam rapidamente se você mudar o seu pensamento sobre elas. Um amigo que está no ramo de relações públicas usou com sucesso a lei da irradiação e da atração. Por algum tempo, ele desejou cuidar de um cliente de fora do estado e fez um esforço razoável para conquistá-lo. Finalmente, resolveu que iria se concentrar e irradiar o desejo por aquela conta, de forma deliberada, forte e ousada, sentindo que no devido tempo a conseguiria ou outra ainda maior. Ele se sentou e pensou calmamente sobre tal cliente, como se já trabalhasse com ele. Esse amigo examinou mentalmente a conta e pensou em todas as maneiras com as quais poderiam atender os interesses do cliente, caso fosse responsável por suas relações públicas. Ele pensou sobre a conta, sobre todas as pessoas envolvidas durante um longo tempo e com grandes detalhes, afirmando várias vezes. Eu não me desanimo, eu sou persistente, eu sigo em frente e estou determinada a conseguir o sucesso do modo mais maravilhoso que Deus tem para mim. Quando ele sentiu uma sensação de paz, tirou o assunto da cabeça. Poucas semanas depois, esse amigo foi a uma convenção em que vários clientes estavam envolvidos. Enquanto nadava com alguns deles na piscina do hotel, encontrou o homem que cuidava daquela conta específica, com quem vinha tentando se encontrar havia meses. Eles negociaram ali mesmo na piscina. Quando ele me contou sua experiência, disse: sem dúvida foi a lei da irradiação e da atração que me trouxe esses bons resultados. Tenho observado, ao conversar com centenas de pessoas que passaram do fracasso ao sucesso, que o que pensamos bem no fundo de nós mesmos, a maior parte do tempo atrai os resultados para nós. E não aquilo que demonstramos ou aparentamos aos outros. Há um velho ditado que diz, estamos onde estamos porque somos o que somos, e somos o que somos por causa dos pensamentos que normalmente temos. Fecha aspas. Muitas pessoas dão duro para atrair o bem maior de maneira superficial, sem primeiro irradiar no dia a dia o seu equivalente mental. Depois, essas pessoas ficam bastante desapontadas quando seus grandes esforços resultam em fracasso. Certa vez, quando eu estava falando com uma senhora que achava que deveria se casar, eu sugeri que ela invocasse a lei da irradiação e da atração. Depois de explicar que ela deveria irradiar antes que pudesse atrair, sugeri que ela irradiasse essas ideias repetidas vezes. O amor divino se expressa através de mim
e atrai tudo o que é necessário para tornar minha vida completa e feliz. Um pouco depois, comecei a receber relatos de amigos em comum dizendo que ela estava trabalhando muito no aspecto de atração, mas que no quesito irradiação ela estava investindo apenas em telefonemas e convites óbvios a todos os homens que conhecia. Mais tarde, essa senhora voltou e contou que o método sugerido de oração não havia funcionado. Eu a lembrei de que o método de oração que eu havia sugerido não havia sido irradiado, mas sim o método do medo. Tudo havia funcionado ao contrário, porque ela invertera o processo. Mais recentemente, uma viúva de meia-idade ousou experimentar o método de irradiação e atração com o mesmo objetivo. Enquanto boiava em uma piscina, ela afirmava inúmeras vezes em silêncio, entre aspas, o amor divino se expressa através de mim agora, atraindo tudo o que é necessário para tornar minha vida completa e feliz, fecha aspas. Logo em seguida, ouviu a voz de um homem chamando-a do outro lado da piscina, perguntando como estava a água. Ela lhe garantiu que a água estava maravilhosa. Logo, ele estava na água e por pouco tempo depois estava na vida daquela mulher, como seu marido. A preparação mental vem primeiro. Como é excitante perceber que tudo pode ser conseguido primeiro na mente, que seus pensamentos são o seu poder divino para o bem. A razão de tudo poder ser conseguido primeiro na mente é que esta representa a conexão entre o mundo já existente e o mundo a ser criado. Cabe a você, nesta era maravilhosa em que nos encontramos, reclamar o seu domínio espiritual sobre o grande bem que há em tudo. Cabe a você ousar conquistar, mudar ou reformar o seu mundo, conforme o seu próprio desejo. Você recebeu todo esse poder para produzir o bem, e somente o bem. As dificuldades acontecem quando esse poder é usado ao contrário. Mas que sensação de liberdade você pode ter a partir do momento em que perceber esta verdade? Qualquer coisa em que você concentrar seus pensamentos de forma constante, resoluta e deliberada, cria a experiência de sua vida. Quando você perceber isso, sua vida se torna mais fácil, mais simples e mais satisfatória. Você não sente mais a necessidade de discutir, implorar, ponderar ou apelar para qualquer pessoa pelo bem que deseja. Em vez disso, trabalha silenciosamente em seu próprio pensamento, escolhendo, aceitando e irradiando com a mente o que deseja experimentar em sua vida. Essa percepção lhe dá uma sensação vitoriosa antes mesmo que os ricos resultados comecem a aparecer. Seja decidido sobre a riqueza. Você deve irradiar o pensamento próspero a fim de atrair o bem que deseja. De outro modo, você entra em uma sintonia limitada de pensamentos e produz resultados igualmente limitados. Você atrai o que irradia ou aquilo em que você concentra sua mente. Às vezes, pode não parecer que essa lei funcione deste jeito. Algumas pessoas saem-se bem,
ainda que aparentemente não mereçam isso. Porém, no devido tempo, a saúde, riqueza e felicidade dessas pessoas se desintegrarão caso não estejam apoiadas em uma fundação sólida de pensamentos e sentimentos corretos. É apenas uma questão de o moinho estar lentamente moendo os grãos. Em vez de se preocupar se a lei da irradiação e da atração está operando com êxito na vida de outras pessoas, você deve seguir com ela para comprovar por si mesmo os resultados dos pensamentos prósperos. Um corretor de ações cujos sócios estavam observando os relatórios do mercado, reclamando de como as coisas andavam devagar, escapuliu para uma sala e relaxou. Enquanto ele fazia isso, começou a irradiar em seu pensamento: agora tudo e todos me fazem prosperar. De repente, o telefone começou a tocar e a tocar. Dentro de pouco tempo, ele havia fechado mais negócios pelo telefone do que em vários dias por qualquer outro meio. Os negócios de um relojoeiro andavam devagar. Quando embarcava no ônibus pela manhã, lembrou-se da lei da irradiação e da atração e começou a afirmar, entre aspas, agora tudo e todos me fazem prosperar, fecha aspas. Nos dias seguintes, vários novos clientes chegaram à sua loja, levando relógios e joias para serem consertados. Sem demora, ele recebeu trabalho bastante para mantê-lo ocupado durante semanas. Você é um imã. Cada um de nós é um imã. E como tal, você não precisa forçar para que o sucesso e a prosperidade venham até você. Em vez disso, pode alimentar em si um estado mental de constante entusiasmo, de esperança e voltado à prosperidade. Esse estado mental funciona como um imã, trazendo depressa todas as coisas boas do universo para você. Deve-se fazer isso em vez de concentrar-se em um estado mental tenso, crítico, ansioso, deprimido, rancoroso e possessivo. Imã para todos os tipos de problemas e fracasso. Quando você tiver o equivalente tangível e intangível daquilo que ousou escolher, concentre-se mentalmente nisso. Irradie esses pensamentos e pare de pensar nas coisas como separadas de você mesmo. Pare de ferir ou de machucar você. Comece a perceber que nada pode ficar entre você e o bem que você ousou escolher e irradiar por meio de seus pensamentos, sentimentos, palavras e expectativas. Escolha e irradie mentalmente. Escolha e irradie emocionalmente. Escolha e irradie constante e persistentemente para atrair o seu próprio bem e o bem de outras pessoas. Certa ocasião, uma mulher me disse que, desde que começou a invocar o poder do pensamento próspero, todos em sua família receberam bênçãos maravilhosas. Seu marido recebeu vários aumentos de salário. Seu irmão se tornou presidente da empresa. 2 irmãs se aposentaram com bons rendimentos. Outra irmã se tornou a primeira mulher a ocupar certo tipo de cargo na empresa em que trabalhava. Outro irmão recebeu um cargo de gerência. Um pouquinho de fermento fez crescer a família toda. Os passos seguintes chegarão com facilidade.
É lógico que eu não quero dizer, com todas as experiências dessas pessoas, que você deve se concentrar e irradiar o equivalente mental do bem que deseja para depois não fazer mais nada. Geralmente, você também tem de tomar atitudes externas, mas descobrirá que, ao trabalhar primeiro com o conceito mental do bem desejado, os passos externos se revelarão com facilidade. Às vezes, a solução aparece quase automaticamente, sem um esforço exagerado de sua parte. Quanto mais você dirigir sua mente para ricas direções, menos parecerá que você precisa fazer esforços excessivos para produzir resultados. Você vai trabalhar, mas irá encarar seu trabalho como uma forma de autoexpressão, em vez de algo a realizar somente para sobreviver. O seu poder da mente e as irradiações em que você resolver investir são um modo de levá-lo adiante e te produzir boas oportunidades, trazendo eventos e circunstâncias voltados à prosperidade e ao sucesso. Assim, você terá a impressão de chegar ao seu objetivo sem um esforço consciente. Libere a sua substância contida. Todos nós somos repletos de substância contida, energia e habilidade divina, que desejam trabalhar por nós, através de nós e à nossa volta. Psicólogos declaram que uma pessoa comum usa somente 10% de seu poder mental. Autoridades médicas, por sua vez, alegam que o indivíduo usa apenas 25% do seu poder físico. Os psicólogos também declaram que o homem pode liberar ainda mais poder produtor de resultados em 1 hora de concentração mental do que em 24 horas de trabalho físico. Alguns até acreditam que é possível liberar mais poder em 1 hora de concentração mental do que em 1 mês de trabalho físico. Há uma grande força em nosso interior e à nossa volta, e tudo à nossa disposição. Você pode liberar tais substâncias, energia e poder contidos em benefício de uma vida próspera. Basta investir em pensamentos, sentimentos e imagens mentais deliberados de sucesso, prosperidade e riqueza. Conforme você o faça, estes serão irradiados para o exterior, rumo aos etéreos magníficos e poderosos do universo, onde faz-se contato com a rica substância universal, repleta de inteligência e poder divinos. Tais qualidades divinas passam então a se movimentar e trabalhar por meio das pessoas, condições e oportunidades, atraindo aquilo que corresponde às ricas irradiações que você enviou. Dessa forma, os resultados prósperos aparecem. De fato, este maravilhoso universo é rico e amigável com todos. Ele deseja que a humanidade esteja sempre bem, próspera e feliz, e que todos os assuntos do homem e do mundo estejam em divina ordem. Nesta altura, entretanto, não se preocupe demais com a teoria da irradiação e da atração. Apenas comece a aceitá-la e a usá-la como um segredo de prosperidade. Todas as leis da prosperidade abordadas neste livro nada são além de maneiras de invocar a lei básica da irradiação e da atração. Você descobrirá
que o uso delas será um processo delicioso, excitante, fascinante e recompensador. Agora, eu o convido a se elevar, lendo as próximas páginas deste livro, lembrando-se sempre dessas verdades. Eu sou um imã irresistível, com poder de atrair para mim tudo o que eu desejo divinamente e de acordo com os pensamentos, sentimentos e imagens mentais em que me concentro, irradiando-os. Eu sou o centro do universo, eu tenho o poder para criar o que eu quiser. Atraio o que irradio, atraio o que escolho e aceito para mim. Começo escolhendo e aceitando o maior e o melhor da vida. Eu agora escolho e aceito a saúde, o sucesso e a felicidade. Agora escolho uma abundância pródiga para mim e para toda a humanidade. Este é um universo rico e amistoso, e eu ouso aceitar as suas riquezas, sua hospitalidade. Desejo aproveitá-las agora.